Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Ert Santos e sou especialista em Excel e Power BI. E hoje vou montar junto com vocês esse dashboard aqui de vendas. E nele contém as seguintes informações: total faturamento, total de custo, notas fiscais emitidas, ticket médio, margem bruta, faturamento por mês, custo por fornecedor, faturamento por região, faturamento por vendedor, quanto eu faturei de cada produto e qual o meu custo com cada produto e qual a minha margem bruta de cada produto. Além desse gráfico aqui de mapas com o meu faturamento por estado. Por exemplo, se eu colocar o mousezinho aqui em cima, ele já me apresenta o faturamento que eu obtive no estado de Tocantins. Mas chega de enrolação e vamos pôr a mão na massa, certo? Vou sumir aqui da tela e vou apresentar a planilha que vamos trabalhar hoje. A planilha é essa aqui chamada base de dados. Que na planilha contém as seguintes informações: data do pedido, o nome do vendedor, o produto, o nome do fornecedor, o preço que eu comprei este produto e o preço que eu vendi, a quantidade vendida, para quem foi o cliente, aonde esse cliente mora, estado e qual a região do cliente, certo? Vou fechar a planilha agora e vou abrir o Power BI. Quando eu abrir o Power BI, ele vai me pedir para fazer o login. Só que não é necessário, certo? O Power BI, o desktop, que fica no seu computador, ele é uma ferramenta gratuita. Você não precisa pagar nada para ter ele. Então eu vou vir aqui, ó, nesse xizinho e vou fechar, certo? Chegando aqui dentro do Power BI, você vai ver que não tem nada, não tem informação nenhuma aqui. Tá tudo em branco, certo? Aí o que é que eu tenho que fazer neste caso? Eu tenho que buscar informações de algum lugar. Neste caso, a informação está na planilha, base de dados. Eu vou vir aqui em obter dados. Ele vai me apresentar várias opções de conexões, como uma pasta de trabalho do Excel, um banco de dados SQL Server, um arquivo de texto, a web, por exemplo, sites, sistemas, e por aí vai. Se eu clicar aqui em mais, ele vai me mostrar aqui infinitas possibilidades de conexões, certo? Como por exemplo uma pasta no SharePoint, banco de dados SAP, arquivos de texto, PDF, pasta, banco de dados, como eu já mostrei, certo? Mas no nosso caso a gente vai usar o Excel. Vou fechar aqui. Aí eu venho em obter dados, pasta de trabalho do Excel e vou selecionar a planilha aqui, base de dados. Com a planilha selecionada, clico em abrir. Clico em abrir, ele está conectando aqui. Ele vai me apresentar essa aba aqui de navegação, certo? Quando eu clicar aqui, por exemplo, na planilha base de dados,
ele vai me apresentar aqui do lado uma pré-visualização da planilha, certo? E só olhando aqui eu já vejo que eu tenho linhas em brancos, tenho colunas desnecessárias, certo? Com o botão esquerdo do mouse, vou clicar aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, ao lado do nome da planilha, base de dados. Ele selecionou a planilha. Aí ele vai me apresentar as seguintes opções: carregar e transformar. O que quer dizer isso? Se eu apertar em carregar, ele já vai trazer as informações diretamente para dentro do Power BI. Mas não é o que eu quero no momento. Então eu sempre indico que, independente da planilha, está bem estruturada, forma que for, sempre clicar aqui em transformar, certo? Vou clicar em transformar. Ele vai me abrir Power Query, certo? Que é uma ferramenta que tanto tem ela dentro do Power BI como tem ela dentro do Excel, que é uma ferramenta de transformação. Tudo que eu fizer aqui dentro vai ficar gravado e eu não preciso fazer isso outra vez. Por exemplo, vamos supor que chega o final do mês, você precisa lá exportar a planilha do sistema e atualizar os dados. Por exemplo, eu vou fazer todas as etapas de edição aqui dentro. E quando eu chegar no final do mês, que eu exportar a informação, jogar ela lá dentro de uma pasta, ela já vai atualizar automaticamente e o trabalho vai ficar todo automático. Eu não vou precisar ficar repetindo isso, certo? E tudo que eu for fazendo, ele vai gravando aqui, ó, nesse lado aqui, ó, em etapas aplicadas. Por exemplo, fonte, que é onde a planilha está. Ele conectou na fonte, navegou, trouxe a planilha aqui. Promover os cabeçalhos, que no caso não é cabeçalho aqui, mas ele entendeu que é cabeçalho, e alterou o tipo do dado, certo? Aí o que temos que fazer aqui de cara, a gente já vimos que temos 3 colunas aqui em branco, que não tem dado nenhum, então não precisamos dessa coluna, certo? Selecionando o botão Shift no teclado, você vai selecionar essas 3 colunas, vai vir aqui, ó, página inicial, remover colunas. Você vai clicar nessa setinha aqui embaixo, ele vai me perguntar se eu quero remover as colunas que eu selecionei ou se eu quero remover outras colunas, que seriam as outras colunas que não estão selecionadas. No nosso caso, eu quero remover as colunas que eu selecionei. Então eu vou apertar aqui, ó, remover colunas. Ele já removeu para mim e gravou aqui em etapas aplicadas. Quando eu exportar essa planilha novamente lá do sistema e colocar ela na pasta, ele já vai fazer isso automático para mim, certo? Eu vejo aqui também que eu tenho 7 linhas desnecessárias. Por exemplo, eu tenho uma linha em branco aqui. Aí ele trouxe aqui período inicial, provavelmente é a primeira data do relatório, e período final, que é a última data do relatório. Eu não preciso dessa informação, então o que eu vou fazer? Eu vou remover. E logo abaixo dessas período inicial e período final, temos mais 1, 2, 3, 4 linhas em branco. Então o que é que eu vou fazer aqui? Com a coluna selecionada, página inicial, venho aqui, ó, remover linhas. Ele vai me apresentar esse quadradozinho aqui. Ele vai me perguntar se eu quero remover as linhas superiores, se eu quero remover as linhas inferiores, que no caso seriam as últimas linhas do relatório, se eu quero remover linhas alternadas ou se eu quero remover duplicadas, ou alguma linha em branco que eu contenha no relatório. No meu caso, eu quero remover as linhas superiores. Eu vou, só recapitulando, página inicial, remover linhas superiores.
Com o botão esquerdo do mouse, clico em remover linhas superiores. Ele vai me abrir essa tela aqui, certo? E vai me perguntar, específicas, quantas linhas serão removidas da parte superior. No caso, ele está perguntando quantas linhas eu quero remover. No meu caso, 7 linhas. Então, aqui dentro desse quadrado, aqui abaixo de número de linhas, vou colocar o número 7 e vou apertar OK. Ele já fez para mim também, ele já removeu as primeiras 7 linhas e gravou aqui, ó. Só recapitulando, removeu as 3 últimas linhas, ele gravou. Removi as linhas superiores, ele gravou, certo? Ok, removi as últimas linhas e removi as linhas superiores. Estou vendo que data do pedido, vendedor, produto, fornecedor, preço da compra, preço da venda são cabeçalhos. Então, o que tenho que fazer aqui? Quero promover essa linha aqui de baixo, que no caso é a linha 1, para cabeçalho. O que é que eu vou fazer? Página inicial. Venho aqui nessa opção aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho. E clico nela. Ele já promoveu as linhas para o cabeçalho. Ele já entendeu que data do pedido é cabeçalho, vendedor é cabeçalho, produto é cabeçalho, fornecedor é cabeçalho, preço de venda é cabeçalho e assim sucessivamente, certo? E já gravou aqui para mim, ó. Ele já está automatizando todo o processo para quando eu baixar a planilha lá do sistema novamente, por ela em uma pasta, apertar em atualizar, ele já vai atualizar tudo para mim sem eu precisar fazer nada, certo? Estou vendo aqui também eu contenho linhas em branco no relatório. E eu não preciso dessas linhas. Não é necessário eu levar uma linha em branco para dentro de um relatório, certo? É o que é que vamos fazer aqui. Com a coluna data do pedido selecionada, venho em remover linhas e ele vai me perguntar quais linhas eu quero remover. Eu quero remover as linhas em branco, que no caso esse nu aqui que está aparecendo para vocês na tela. Clico nele, já removeu todas as linhas do relatório em branco. Você vai ver aqui, não tem nenhuma linhazinha em branco mais. Já gravou para mim também aqui a etapa. Removi as linhas superiores, promovi o cabeçalho, ele alterou o tipo aqui, no caso a coluna, ele colocou como data. E depois, agora esse último passo que eu fiz, ele removeu as linhas em branco, certo? Olhando aqui a tabela, aparentemente tudo ok. Só que vendo aqui, ó, nessa coluna produto, tá vendo aqui, ó, produto 6 tá com a primeira letra minúscula, produto 2 com a letra maiúscula, no caso a primeira, e produto 10 com a primeira minúscula. Não existe um padrão aqui, provavelmente foi algum erro de preenchimento da pessoa que fez no sistema, mas até aí tudo bem, certo? Podemos também resolver isso. Com a coluna produto selecionada, eu venho em transformar, venho aqui, ó, em formato, e ele vai me dar várias opções. Se eu quero deixar tudo minúscula, se eu quero deixar todas as maiúsculas, se eu quero colocar apenas a primeira palavra em maiúsculo, se eu quero cortar essa palavra, se eu quero limpar, se eu quero adicionar um prefixo ou um sufixo. No meu caso, eu quero deixar padronizado que toda a primeira letra do texto vai ser maiúscula. Então, eu venho aqui, ó, só recapitulando para vocês novamente. Transformar, formato, colocar
cada palavra em maiúscula. E aperto. Pronto. Ele já padronizou para mim. E já gravou aqui, ó, em etapas aplicadas. Para quando eu baixar este relatório lá do sistema, colocar em uma pasta, ele já faz todas essas etapas para mim. Já remove colunas em branco, linhas em branco, promove cabeçalho, padroniza o texto e atualiza o relatório automaticamente. Padronizei aqui, vi que está ok. Vejo que a coluna estado do cliente, ela está vindo o estado e a UF junto, certo? E para o gráfico de mapa ficar interessante, eu preciso separar essas informações. O que eu vejo aqui é que tem um tracinho em todos, ó. Tá vendo? Bahia, traço, BA, Paraíba, traço, BP, Minas Gerais, traço, MG. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso dividir essa coluna de alguma forma. Se fosse no Excel, eu teria que fazer várias fórmulas, várias coisas que dariam bastante trabalho. Mas aqui no Power BI é bem mais simples. Eu vou selecionar a coluna estado do cliente, venho em transformar e nessa opção aqui, ó, dividir coluna. Clico nela. Ela vai me perguntar: você quer dividir essa coluna por quê? Por delimitador, por número de caracteres, por posições, por minúscula para maiúscula. No caso aqui, eu quero dividir ela por delimitador, que é o traço. Então eu vou selecionar esta primeira opção, por delimitador. Ele vai me abrir aqui essa opção e ele já vai me mostrar o tracinho aqui, certo? Tudo ok, é só apertar aqui, ó, ok. Ele já dividiu a coluna e gravou para mim aqui, ó. Estado e o F. Quando exportar a planilha do sistema, colocar na pasta, ele já tudo ok. Já deixa tudo atualizadinho da forma que eu fiz. Agora eu vou só renomear essas colunas, certo? Essa daqui, clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima da coluna. Vou deixar essa daqui chamada só estado. E essa outra eu vou chamar ela de UF. Ok. Região do cliente aqui tá ok. Certo. Aparentemente tudo ok. Mas vejo aqui que ele me traz o preço unitário da venda, mas não me traz o valor total. Por exemplo, esse produto, a unidade dele custa 173. Mas nessa venda aqui que o João fez, ele vendeu 47 produtos. Então eu preciso saber qual foi o valor total dessa venda, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma coluna personalizada. Eu venho aqui, ó, ao lado de transformar, venho em adicionar coluna. Ele vai me apresentar essas opções aqui, como coluna do exemplo, invocar função personalizada, coluna condicional, coluna índice. No nosso caso, a gente vai usar uma coluna personalizada. Venho em adicionar coluna, coluna personalizada. Ele vai me abrir essa caixinha aqui. Eu vou colocar o nome da coluna aqui como valor. Tá o primeiro nome maiúsculo para manter o padrão. Primeira letra no caso. Valor. Não, venda total. Tá. Após o sinal de... aí venho aqui embaixo nessa aqui, ó, fórmula da coluna personalizada. Aí tem uma caixinha aqui embaixo.
eu venho em aqui, ó, colunas disponível. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse em preço da venda. Seleciono ela aqui, preço da venda, e aperto inserir. Dou um espaço, boto estrela, que no caso aqui estrela quer dizer vezes, e seleciono a coluna quantidade. Clico em quantidade, posso dar 2 cliques nela ou posso só clicar uma vez e inserir, certo? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o preço da venda e multiplicando pela quantidade vendida. Vou apertar OK e vocês vão ver que ele já vai criar uma coluna para mim. Ele já me trouxe aqui o valor total da venda. Ele mostrou que o valor total da venda do João no dia 1/1/2016 foi de R$ 8.031. Certo? Agora vou fazer o custo total. Estou vendo aqui que essa peça custa R$ 122. Então eu vou fazer o mesmo processo. Adicionar coluna, coluna personalizada. Em nome da coluna vou colocar aqui custo total. Em fórmula da coluna personalizada, que é esse quadradinho aqui abaixo, vou colocar preço da compra, 2 cliques em cima da coluna preço da compra, espaço, vezes a quantidade que eu vendi. Clico aqui 2 vezes na quantidade vendida e aperto OK e ele já me montou uma coluna para mim. Preço total da venda e do custo total. Vejo aqui que ela está em formato de texto, certo? E como isso aqui são números, eu não posso deixar ela em formato de texto, senão quando eu for montar os cálculos, ele não vai entender. Eu venho aqui, ó, no lado de venda total, onde tem esse ABC 123. Clico nele, ABC 123 e aqui número decimal. Da mesma forma na coluna custo total. Clico no ABC 123, número decimal. Dou só mais uma olhada na planilha. Vejo que estão todos ok, já tratei todos os dados. Coluna de data tudo certinho, não tem nenhuma linha em branco, não tem nenhuma coluna desnecessária. Certo? Após isso aqui, venho em página inicial, fechar e aplicar. Quando eu fizer isso, ele vai pegar estes dados aqui e vai carregar para dentro do Power BI, certo? Vocês vão ver. Fechar e aplicar. Ele está carregando aqui as informações, criou a conexão, carregou os dados, deu OK. Vocês vão ver que aqui, ó, em dados, ele já vai me aparecer aqui, ó, a planilha. Ele já carregou todas as informações. E para eu visualizar essa planilha, é só eu vir aqui nesta segunda aba aqui, ó, que tem o nome exibição de dados. Certo? Eu já consigo ver a minha planilha aqui dentro. Tem a data do pedido, o nome do vendedor, o produto, o fornecedor, preço da compra, preço da venda, quantidade, nome do cliente, tudo que vocês já sabem, certo? Ele pegou essas informações e carregou. Detalhe, aqui dentro do Power BI, por questões de segurança, enfim, eu não consigo alterar nada aqui. Por exemplo, se eu quisesse mudar o valor dessa venda, eu não consigo.
Se eu quisesse mudar o nome do estado, não consigo. Se eu quiser mudar o nome do cliente, aqui, não consigo. Por quê? Por segurança da informação. Eu só conseguiria alterar isso aqui se eu fosse lá na planilha, alterar essa informação e atualizar seu relatório. Aí ele mudaria aqui também, certo? Mas aqui dentro eu não consigo fazer essa mudança aqui de nome, essas coisas, por segurança. Tem essa parte aqui de exibição, mas não vamos trabalhar com ela hoje, certo? Já tratei as informações, já importei os dados, já fiz tudo ok. Agora vou começar a montar os cálculos, certo? E para deixar de forma organizada, eu sempre gosto de montar esses cálculos de forma separada. Eu vou vir aqui em inserir dados. Ele vai perguntar se eu quero criar uma tabela, no caso aqui eu quero. Eu vou chamar essa tabela de cálculos, para ficar o mais intuitivo possível. E vou apertar carregar. Ele já carregou uma tabela em branco aqui para mim, certo? Ok, já carregou. E a primeira medida que eu vou fazer, a medida que eu faço é o cálculo que eu estou falando, certo? Vai ser o total do faturamento. Então, como é que eu vou fazer isso? Seleciono essa planilha que eu criei aqui, chamada cálculos. Venho aqui em nova medida e vou criar esse cálculo. Eu quero saber quanto eu faturei no total. Então, aqui, antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, certo? Então, aqui eu vou colocar faturamento. Após o sinal de igual, eu coloco o cálculo que eu quero fazer. No caso, eu quero saber a soma de todas as vendas. Então, eu vou fazer igual sum. Ele vai me perguntar o que você quer somar. Eu quero somar o valor total de todas as vendas. Então, eu venho aqui, ó, seleciono base de dados vendas, que é a coluna lá que contém todos os valores das vendas, e fecho parênteses e dou enter, certo? Se eu vier aqui em página inicial, onde contém aqui esses visuais, e selecionar, só um exemplo, não precisa fazer isso, certo? Selecionar esse cartão aqui, 1, 2, 3, e pegar esta medida aqui que eu fiz agora, chamada faturamento, e colocar dentro dele, ele já vai me mostrar que meu faturamento foi 352 milhões, certo? E da onde ele tirou esse faturamento? Ele tirou esse faturamento dessa planilha aqui chamada base de dados, dessa coluna aqui, ó. Valor total da venda. Ele está somando todas essas vendas e está trazendo o total da venda. Agora eu quero saber o meu custo. Fazer o mesmo processo. Clico na tabela cálculos, venho em nova medida. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, certo? Eu quero chamar. No meu caso aqui vai ser custo. Após o sinal de igual, eu coloco o cálculo, certo? Então vai ser igual, aí eu boto de novo sum, que nada mais é do que soma do. Posso digitar aqui base de dados, que é o nome da planilha.
e procurar a coluna aqui. No meu caso é a coluna custo total. Dou dois cliques aqui, ó, custo total. Ele já fez a medida. Venho em página inicial novamente. Seleciono esse cartão aqui, ó. 1, 2, 3. E com o botão esquerdo do mouse, seguro a medida aqui, chamada custo, e arrasto ela para dentro do cartão. Ele já vai me mostrar que meu custo total foi 222 milhões de reais, certo? Agora eu quero saber quantos pedidos eu tive, certo? No caso, quantas vendas eu fiz durante todo esse período. Eu vou criar uma medida para contar quantos pedidos eu tive. Então eu venho em planilha cálculos, venho aqui em nova medida. Ele vai me apresentar aqui novamente. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida. No caso aqui vai ser quantidade pedidos. E após o sinal de igual, eu digo ao Power BI o que eu quero fazer. No caso, eu quero contar quantos pedidos eu fiz. Então, tem uma fórmula no Power BI que se chama Count Rows, que ela vai fazer o que? Ela vai contar todas as linhas da tabela. Então, após o sinal de igual, eu faço igual count. Ele já vai me apresentar aqui as medidas. Eu seleciono essa aqui, ó, count rows. E ele me pergunta o nome da tabela. No caso, o nome da tabela é base de dados. Fecho parênteses, dou Enter. Ele já criou a medida aqui para mim. Eu venho em esse cartão aqui, 1, 2, 3. Com o botão esquerdo do mouse, seguro uma medida chamada quantidade de pedidos e coloco ela dentro do cartão. Ele já vai mostrar que meu total de pedidos foram 988 pedidos, certo? Já só recapitulando, já criei a medida quantidade de pedidos, total do faturamento e o custo, certo? Vou vir aqui, ó, coluna 1, onde tem mais opções. Vou ocultar esta coluna, certo? Venho aqui ocultar. Você já vai ver, ó, que ela já botou um formato de calculadora aqui, certo? Eu já tenho o meu faturamento, tenho o meu, o meu custo, tenho a quantidade de pedidos. Agora eu quero saber o meu ticket médio. E como eu calculo o ticket médio? Eu pego total de vendas e divido pela quantidade de pedidos, certo? Com a tabela cálculo selecionada, eu venho em nova medida. Antes do sinal de igual, eu vou colocar o nome da medida, certo? Que no caso aqui é ticket médio. E após o sinal de igual, eu vou colocar o que eu quero fazer. No meu caso, eu vou usar uma fórmula chamada divide, que ela vai dividir um valor pelo outro. Então, após o sinal de igual, eu coloco divide. Ele vai me perguntar qual é o numerador, certo? Meu numerador é a quantidade de pedidos.
Qual o denominador? No meu caso, é o faturamento. Dito aqui, faturamento. Ele pergunta se eu quero alternar esse valor após eu colocar a vírgula, certo? Eu vou colocar um zero aqui. Eu não quero alternar o valor e dou OK. Venho aqui, insiro um cartão para ver se o cálculo está correto. Selecionei o cartão, o visual, o cartão 1, 2, 3. Seleciono o ticket médio. Vi aqui que eu errei a fórmula. Vamos corrigir. O que é que eu tenho que fazer? Aqui tem que ser o faturamento e após ser a quantidade de pedidos. Vamos ajeitar. Pagar aqui. Coloco faturamento, vírgula. Agora sim, eu vou dividir pela quantidade de pedidos. Aí eu boto QTD. Ele já vai me aparecer aqui, ó. Ele é bastante intuitivo. Eu vou digitando as coisas, ele já vai me apresentando as opções. Dou dois cliques aqui em quantidade de pedidos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, só vírgula, pessoal. Desculpa. Aperto zero e fecho parênteses. E dou OK. Agora sim ele trouxe o valor certo. Agora ele me mostrou que meu ticket médio é de R$ 35.000, certo? Só posicionar aqui. Já sei o meu faturamento bruto, eu já sei o meu custo e eu já sei quantos pedidos eu tive. E eu também já sei o meu ticket médio. Agora eu quero saber qual a minha margem bruta, certo? E a margem bruta? A margem bruta é o faturamento bruto menos o custo. Aí ele me dá minha margem bruta, certo? Venho novamente. Planilha cálculos. Com ela selecionada. Nova medida. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, no caso, o nome aqui vai ser margem bruta. E após o sinal de igual, eu coloco o cálculo que eu quero fazer. No meu caso, se eu quero saber minha margem bruta, é o meu faturamento bruto, no caso aqui é o faturamento, menos o custo. Então eu vou digitar aqui faturamento. Ele já vai me apresentar aqui o cálculo que eu montei de faturamento. Dou dois cliques nele. Dou um espaço, coloco o sinal de menos. No meu caso, custo. Vai trabalhar aqui. Já vai aparecer aqui a medida chamada margem bruta. Eu venho aqui nos visuais que ficam acima do relatório, certo? Clico no cartão 1, 2, 3. Seleciono a medida aqui, margem bruta. Ele já mostra a minha margem, que é de R$ 129 milhões. Já sei o meu faturamento, já sei o meu custo, já sei quantos pedidos eu tive, qual é o meu ticket médio, qual a minha margem, certo? Vou só posicionar esses cartões aqui. Já montei os cálculos que eu queria e agora vamos começar a montar os visuais, certo? Vou diminuir o tamanho dessa letra, que está bem grande, certo? Vou selecionar ela. Clico dentro do cartão. Venho aqui, ó, formato, valor do balão. Ele está me mostrando aqui que o tamanho desse texto está 45. Eu vou deixar 16. Vou deixar em negrito, certo? Da mesma forma nos outros.
Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Seleciono a medida, o cartão, no caso aqui, custo. Venho em formato, valor do balão, tamanho 16. Aqui em fonte vou deixar negrito e ok. Quantidade de pedidos da mesma forma. Com o cartão selecionado, venho em valor do balão, onde está 45, que é o tamanho do texto, no caso a fonte, vou deixar 16. Vou deixar em negrito. Vou diminuir aqui um pouquinho do cartão para caber todos na tela. Ticket médio, da mesma forma, com o cartão selecionado, venho em formato, certo? Que é esse pincelzinho aqui, ó. Venho em valor do balão, 16, em negrito, certo? Agora a minha imagem. Seleciono o cartão que está com o nome imagem, venho aqui, tamanho da fonte, coloco 16, negrito e ok. Já posicionei aqui, certo? Agora eu quero colocar aqui embaixo o meu faturamento por mês, certo? Eu vou vir aqui em cima, onde estão esses gráficos, certo? Se eu abrir aqui, ó, nesse galeria do visual que tem, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar infinitas possibilidades de gráfico, certo? No meu caso, eu vou usar um gráfico de linha aérea. Só preciso clicar dentro dele. Já me trouxe o gráfico aqui, certo? Vou vir na tabela base de dados, seleciono a tabela base de dados, aonde tem aqui data do pedido. Eu vou descer nessa setinha, aí ele vai aparecer o nome aqui, hierarquia. Eu vou descer novamente, aí ele vai me perguntar se eu quero o ano, o trimestre, o mês ou o dia. No meu caso, eu quero saber o faturamento por mês. Então eu vou selecionar o mês, certo? Selecionei o mês, os meses já estão aqui. E venho na planilha cálculos e seleciono o meu faturamento. E ele já me mostrou aqui quanto eu faturei por mês. Se eu passar o mouse aqui em cima, eu já vejo que em março eu faturei 30 milhões. E assim sucessivamente, ó. Passando o mouse, ele já vai mostrando. Detalhe, tudo aqui é interativo, certo? Se eu clicar aqui, por exemplo, no mês de março, vocês vão ver que todos os cartões em cima filtraram. Da mesma forma, abriu, ó. Cliquei, ele vai filtrando. Certo? Ó, vou clicar aqui em dezembro. Já filtrou aqui o resultado de dezembro. Já sei em poucos cliques quanto eu faturei em dezembro, qual foi meu custo em dezembro, quantos pedidos eu tive em dezembro, qual meu ticket médio e qual minha margem. Ó, isso só precisa ser feito uma vez. E já está tudo gravado lá no Power Query. E quando eu atualizar, ele já vai atualizar isso para mim e o relatório já vai ficar automático, certo? Agora eu quero saber. Vou só posicionando aqui, depois eu vou editar, certo? Vou deixar tudo bonitinho. O meu custo por fornecedor. Então aqui em cima em visuais, vou clicar aqui ó, nesse gráfico de rosca, certo? Aqui, ó, gráfico de rosca. Vou
jogar o meu custo aqui para dentro. Ó, botão esquerdo do mouse, seleciono o custo e jogo dentro do gráfico. Venho na tabela base de dados e vou procurar aqui fornecedor. Achei. Ele já me mostra aqui o meu custo fornecedor. Se eu clicar aqui, ó, tudo dinâmico. América Total. Já sei que eu tive um custo lá de 109 milhões. Também tive um lucro de 64 milhões com os produtos que eu adquiri lá. Se eu clicar em China Express, algo bem parecido, certo? Vou posicionar aqui e vou. Daqui a pouco a gente vai deixar isso aqui bem bonitão. Agora eu quero saber o meu faturamento por região. Qual região eu vendo mais? Certo? Aonde eu sou mais forte, onde eu devo investir, onde eu não devo investir, são informações muito importantes. Então eu venho aqui, ó, certo? Em visuais, gráfico de barras clusterizado, certo? Ou clicar nele, ele já vai, ó, me apresentar aqui o gráfico em branco, certo? Venho aqui na planilha de cálculos e seleciono o meu faturamento. Ele já vai trazer aqui o faturamento total e vai dar igual aqui, ó. Mas eu quero quebrar isso por região. Quero saber quanto eu faturei em cada região. Eu venho em base de dados e vou procurar aqui região. Aqui, ó, região do cliente. Vou clicar dentro dela e ela já vai me trazer aqui quanto eu faturei por região. Certo? Cliquei aqui, eu já sei quanto eu faturei no Nordeste, já sei quanto eu faturei no Norte, Sudeste, Centro, Sul. Né? Tudo, como eu falei, tudo dinâmico, tudo interativo. Cliquei no Nordeste, filtrou o Nordeste. Cliquei no Norte, filtra todas as informações do Norte. Cliquei no Sudeste, filtra todas as informações do Sudeste, certo? Agora eu quero saber meu faturamento por vendedor. Vou fazer o mesmo processo. Venho em página inicial, seleciono aqui esse gráfico de barras. Opa, ele alterou aqui. Aqui agora, seleciono fora dos gráficos, seleciono o gráfico de barras, certo? Vou inserir os dados agora de forma diferente para vocês verem que existem várias possibilidades, certo? Acima desse pincelzinho aqui, ó, formato, tem essa opção aqui, ó, criar visuais. Venho aqui, criar visuais. Aí ele vai me perguntar o que você quer adicionar no eixo Y. Eu quero adicionar no eixo Y o nome do vendedor. Venho aqui adicionar. Ele vai me abrir aqui as tabelas. Venho em base de dados. Vou procurar o nome aqui vendedor. Clico em vendedor. Ele já vai me trazer aqui o nome dos vendedores. No eixo X eu quero colocar o faturamento. Então eu venho aqui, ó, adicionar dados em cálculos, que foi a planilha dos cálculos que eu criei. Seleciono aqui essa opção, faturamento. Ele já vai me mostrar aqui faturamento por vendedor
E vai me mostrar também que o meu melhor vendedor é o Pedro. E como eu falei anteriormente, tudo interativo, tudo de forma dinâmica. Porque em Pedro ele já filtra todas as informações do gráfico. Ele mostra o faturamento de Pedro por mês. Ele mostra o faturamento de Pedro por região. E assim sucessivamente. Certo? Agora eu preciso saber quanto eu faturei por produto, qual o meu custo por produto e qual a minha margem por produto, certo? Para que eu quero saber isso? Para me ajudar no momento de compra. Por exemplo, se eu sei que produto X vende bem, eu tenho uma margem boa nele, eu vou investir mais nele. Se eu sei que produto Y não tem tanta saída, já está encalhado no estoque, já faz tempo que está ali, eu já sei que nas próximas compras eu preciso evitar isso, certo? Então, caso aqui a gente vai, para saber isso, a gente vai vir aqui, ó, essa setinha do lado aqui, e aparece o nome Galeria Visual. A gente vai selecionar essa opção aqui chamada Tabela, certo? Tem a tabela normal e tem a tabela matriz. A gente vai selecionar a matriz. Dá 2 cliques nela, ela vai aparecer aqui, certo? Vamos vir aqui, ó, acima de formato tem o nome criar visual. Clico nele, seleciono a tabela, clico em adicionar visual. Aí ele me pergunta o que você quer adicionar nas linhas. Eu quero adicionar nas linhas, que é aqui, ó, o nome do produto. Então eu venho em adicionar dados na planilha base de dados, que é onde contém as informações. Vou procurar a coluna chamada produto e vou selecionar ela. Ele já me trouxe aqui, ó, produto 1, produto 10, produto 2, certo? Ok. Mas o que eu quero saber agora? Eu quero saber o meu faturamento, o meu custo com esse produto e qual a minha margem. Quanto assim, de lucro eu tive com ele. Então aqui, ó, em valores, eu vou adicionar os cálculos. Adicionar valores na planilha cálculos que a gente criou. Vou selecionar primeiro o faturamento, depois venho novamente em adicionar dados na planilha cálculos, vou adicionar o meu custo. Adicionei, ele já me mostra aqui quanto eu faturei com o produto 1 e qual foi o meu custo com esse produto. Agora eu quero saber quanto eu tive de lucro. Eu não vou ficar, eu ou seu gestor ou vocês, calculando isso na mão, numa calculadora. Então eu venho aqui, ó, novamente em adicionar dados, cálculos, que foi a planilha que eu criei, e venho em seleciono margem bruta. Já sei que minha, ó, vendi 46 milhões, tive um custo de 27, eu obtive um lucro de 19. Esse é um produto que eu com certeza vou poder comprar ele outras vezes, certo? Por mais que ainda esteja simples aqui o relatório, que vamos deixar ele bem bonito, já temos vários insights aqui. Já sabemos qual os nossos melhores vendedores, qual a região que nós mais vendemos. Já sabemos nosso faturamento por mês, nosso custo por fornecedor, qual dos nossos produtos mais vendem.
Qual o nosso ticket médio, por exemplo? Se eu clicar aqui em produto 1, ele já me mostra meu faturamento, meu custo, quantos pedidos eu tive desse produto, quantas vendas no caso, qual o meu ticket médio e qual a minha margem, quanto eu vendi por mês dele, ó. Certo? E agora vamos colocar o gráfico de mapa para saber quanto faturamos por região. Por região não, no caso, por estado. Certo? Eu venho aqui, ó, no superior, onde estão os gráficos. Seleciono esse gráfico aqui de mapa, onde tem um globozinho dentro dele. Clico nele, ele já vai me mostrar essas opções. Vai mostrar essas outras opções aqui de criar o visual. Ele pergunta qual a localização. No caso, o que eu quero saber aqui é o estado. Eu venho em adicionar dados. Na planilha base de dados, vou procurar o nome estado e vou selecionar ele. Ele já me trouxe aqui, ó, bolinhas. Só que eu não sei aqui. Eu sei que aqui é Rondônia, eu sei que aqui é a Amazônia, eu sei que aqui é a Bahia, certo? Mas eu não sei quanto eu faturei lá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, tamanho da bolha, certo? E vou adicionar. O que é que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar o meu faturamento. Na planilha cálculos, expando valores e seleciono aqui faturamento. Ele já vai me mostrar quanto eu faturei por estado, certo? Por exemplo, se eu clicar aqui no Nordeste, ele vai filtrar aqui, ó, só o Nordeste para mim e os estados, certo? Ok, já montei aqui os gráficos, já fiz meus cálculos. Mas, assim, vocês concordam que esse layout não está interessante? Que de certa forma eu não mostraria tanto profissionalismo ou respeito mostrando este relatório desse jeito, por mais que ele esteja rico de informações. Então, vamos agora exportar a tela de fundo, que foi o design que eu criei, certo? Vou clicar aqui, ó, do lado de fora da página, certo? Aqui, ó. Aqui fora, onde não tem nenhum visual, nenhum cartão. Vou vir aqui, ó, formato, tela de fundo, e ele vai me apresentar essas opções. No meu caso aqui, eu vou vir em procurar, onde tem essa setinha aqui, ó, adicionar arquivo. Vou selecionar aqui página 1, certo? Detalhe, esse design ele foi criado no PowerPoint. Selecionei página 1, clico em abrir. Ele vai ficar invisível. Por quê? Porque ele está transparente. O que é que eu vou fazer agora? Vem aqui, ó, onde tem transparência 100%, eu vou deixar ela em 0. Ele já vai me mostrar a tela de fundo. Aonde está ajuste da imagem, eu vou colocar ajuste. Pronto. Já deixou tudo no seu devido lugar. Agora vamos ajustar aqui os cartões, certo?
Seleciono o cartão e ó, ajuste o tamanho dele aqui dentro. Posicionando aqui todos. E futuramente vou vender aqui embaixo. Vou ajeitar essa tabela aqui, deixar ela de tamanho interessante. Certo. Vou posicionar esse gráfico aqui embaixo. Detalhe, para arrastar o gráfico, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse dentro do gráfico e é só com o botão clicado vocês arrastam ele para onde quiserem, certo? Coloquei ele aqui embaixo. Essa aqui vou posicionar aqui. E vamos começar as edições, certo? Para não ficar mudando cor de gráfico por gráfico, ter todo esse trabalho manual, eu vou vir aqui em exibição, certo? Aqui é a página inicial, eu venho em exibição. Clico aqui em temas e vou selecionar esse tema aqui, o roxinho, certo? Já vai mudar as cores do gráfico. As cores do gráfico, agora vamos editar os cartões. Um cartão aqui, o primeiro selecionado. Seleciono o cartão faturamento, vou deixar ele em formato de moeda brasileira, certo? Venho aqui ó, em dados, seleciono a medida faturamento. Ele vai me apresentar essas opções aqui. Eu venho aqui onde tem esse R cifrão, clico nessa setinha que está abaixo e vou procurar aqui, essa é a parte mais chata, certo? Vou procurar o nome português Brasil, que é a moeda brasileira. Ele vai estar lá embaixo. Tá aqui, ó. Tem português Cabo Verde, português Angola, mas no nosso caso, como é o Brasil, vai ser português Brasil. Clico nele. Ele já vai me colocar o R cifrão aqui. Vou fazer isso nas demais. Na margem bruta, no ticket médio e no custo. Só que, como eu já fiz isso uma vez, ele já vai estar aqui em cima, ó. Só clico português Brasil, ele já vai colocar o R cifrão. Seleciono a medida aqui, custo. Coloco português Brasil também. O meu ticket médio da mesma forma. Português Brasil. Fiz todas as adições necessárias aqui para deixar todas a moeda em formato brasileiro. Agora vamos deixar o relatório bonito. Seleciono esse primeiro cartão aqui de faturamento. Venho aqui nessa opção aqui, ó, formato. Tamanho e estilo. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou tirar essa tela de fundo. Formato. Ó, seleciono o cartão. Formato. Tamanho e estilo. Aonde tem aqui tela de fundo, eu vou desabilitar essa opção. Já tirou a tela de fundo aqui. Vou desabilitar também essa opção aqui, rótulo da categoria, certo? Que é esse nome aqui, ó, que está aqui embaixo, faturamento. Vou desabilitar ele. Aonde tem valor do balão, o texto está cinza. Eu vou deixar esse texto branco. Venho aqui onde tem a cor. Seleciono essa opção aqui, ó, branco. Pronto. Aonde tem aqui exibir unidades, eu vou deixar
nenhum. E as casas decimais eu vou deixar 0. Certo? Só recapitulando o que eu fiz. Eu vim em tamanho e estilo. Desabilitei a tela de fundo, ó. Aqui tá branco. Eu venho aqui, ó, desabilito a tela de fundo. Ele tira aquela parte branca de trás. Depois disso, eu vim em valor do balão. Coloquei a cor da letra em branco. E as unidades aqui, ó, que fica abaixo da cor, eu deixei nenhuma. E abaixo de exibir unidades, as casas decimais eu deixei 0, certo? Agora eu vou colocar um título aqui. Eu sei que foi 352 milhões, mas eu não sei o que é isso. Então eu vou vir aqui, ó, título. Vou habilitar o título. Onde tem essa setinha aqui, ó, vou clicar nela. E onde tem aqui texto, eu vou digitar o nome que eu quero que apareça aqui no relatório. No meu caso vai ser faturamento. Faturamento. Coloquei faturamento. Vou deixar em negrito. Tamanho do texto vai ser 16 para manter o padrão. Quer dizer, tá um pouco grande, eu vou deixar 14. E a cor do texto eu vou deixar branca. E agora vou fazer esse mesmo processo nos demais, certo? Poderia clicar no gráfico aqui, vir nesse pincel e sair colando, mas para fixar melhor na cabeça de vocês, eu vou fazer um a um. Vai ser um pouco mais demorado, mas vai ficar bem interessante, certo? Deixa eu deixar do jeito que estava, vou deixar aqui a tela de fundo. Pronto. Em custo, seleciono o cartão custo. Em tamanho e estilo, desabilito a tela de fundo. Onde tem rótulo da categoria, desabilito também. E onde tem título, vou colocar o nome de custo total. Não, só custo. Aqui já dá para saber que é o total, né? Custo. Quantidade de pedidos da mesma forma. E ó, em formato, que é onde tem esse pincel. Tamanho e estilo. Desabilito a tela de fundo. Rótulo da categoria, eu desabilito. Onde tem valor do balão, vou deixar aqui a cor do texto branca, certo? E o título vai ser NFs emitidas. Epa, aqui é um M. Vou deixar a cor do texto branco, negrito, pronto. E as NFs emitidas não é nada mais nada menos do que a quantidade de pedidos realizados, certo? Ticket médio da mesma forma. Clico no cartão, venho em tamanho e estilo. Desabilito a tela de fundo. Rótulo da categoria. Desabilito também, certo? Valor do balão. Aqui, ó. Clico aqui na setinha. Vai me abrir as opções. Cor do texto. Branco. Aonde tem aqui exibir unidades, eu vou deixar nenhum. Casas decimais eu vou deixar 0. Não, vou deixar 2 aqui para aparecer os centavos. E em título eu vou colocar aqui ticket. Opa, não tem isso aqui. Médio. Cabeçalho negrito. Cor do texto branco. Ok. Vou vir em imagem bruta. Fazer o mesmo processo. Tamanho e estilo. Desabilito a tela de fundo. Título. Seleciono e coloco aqui. Imagem bruta. Cor do texto. Vou deixar branco.
vou deixar negrito, certo? Rótulo da categoria vou desabilitar. Aonde tem valor do balão, a cor do texto eu vou deixar branco. Aonde tem exibir unidades eu vou deixar nenhuma. E as casas decimais, que fica abaixo de exibir unidades, vou deixar 2. 2 não, vou deixar 0. Ok. Então, já está ficando interessante. Agora vamos editar este gráfico aqui. Seleciono o gráfico de faturamento por mês. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, desabilitar o eixo secundário. Vou expandir ele aqui e vou desabilitar o título. No eixo Y, da mesma forma, desabilito o eixo Y e desabilito o título, certo? No eixo X, vou desabilitar apenas o título, certo? E aqui em nome do mês, eu vou deixar ele branco, certo? Ele vai sumir agora, mas quando eu tirar a tela de fundo, ele vai aparecer novamente. Desabilitei. Aqui onde tem título, eu vou só alterar esse M aqui e vou deixar ele minúsculo, certo? Faturamento por mês. Vou deixar a cor do texto branco. Vou deixar ele negrito, tamanho 14 para manter o padrão aqui do cartão, certo? Venho em tamanho e estilo e desabilito a tela de fundo. E ele já está ficando interessante. Agora venho aqui, ó, linhas, expandir as linhas, aonde tem tipo de linha, eu vou deixar ela suave, que é para ela fazer umas ondinhas aqui, ó. Vendo? Ela já fez as ondinhas, certo? Essa área aqui, vou deixar ela um pouco mais transparente, certo? Venho aqui, ó, plano de fundo, área não, rótulo de, boto marcadores, certo? Linhas, expando as linhas. Esse processo aqui é um pouco chatinho, viu, pessoal? Expando as linhas. Aí eu tenho aqui a opção escurecer área. Ele vai me tá 60%, eu quero deixar ela um pouco mais escura. Já está interessante, 78%. Ok. Vou habilitar agora meus rótulos de dados. Vocês vão ver que está um pouco bagunçado, que não dá para ver nada, está um pouco desorganizado, mas vamos organizar isso. Vou expandir aqui o rótulo de dados. Posição, eu vou colocar acima. Quero que ele fique acima do gráfico, certo? Em valores, vou deixar ele branco, certo? Aqui onde tem casas decimais. Casas decimais eu vou deixar 0. E onde tem exibir unidade eu vou deixar milhares. Tá ok. Pronto, já editei esse gráfico. Agora, mesmo processo nos outros. Agora eu vou adiantar um pouco. Como vocês já estão todos craques, né? Seleciono aqui o gráfico custo por fornecedor. Em títulos, colocar só custo por fornecedor. Texto branco. Tamanho e estilo, vou desabilitar a tela de fundo. Título negrito.
Rótulo de detalhes, aqui está externo. Deixar ele interno, que vai ser o rótulo de dados. Fatia está ok. A legenda, aqui ela está do lado, eu não estou vendo, eu quero deixar ela em cima. Então aqui onde vou selecionar legenda, opções, eu vou colocar ela no superior central, que é aqui em cima. Vou desabilitar esse rótulo de detalhes. Opa, não, aqui não. Vou desabilitar aqui o título da legenda, certo? Não tem para que eu saber, eu já tenho o título aqui. Custo por fornecedor, não é interessante eu mostrar o nome do fornecedor aqui também. Onde tem texto, eu vou colocar branco. Deixei negrito também. Ok. Em dias percentual. Ok. Vamos. Aqui está mostrando o valor e o percentual. Eu quero que mostre só o percentual. Então o que é que eu vou fazer? Venho aqui rótulos e detalhes. Onde tem aqui ó, conteúdo do rótulo. Eu só vou colocar aqui percentual do total. Já me trouxe o percentual. Quanto cada fornecedor representa sobre o custo. Então, China Express representa 51% de todo o custo que eu tenho na empresa, certo? Gráfico todo formatado, gráfico ok. Agora vamos formatar esse gráfico aqui por região, certo? Com ele selecionado, eu vou desabilitar o eixo X, vou expandir o eixo X e desabilitar o título, certo? Onde tem eixo Y, vou expandir ele e desabilitar também o título, certo? O título eu vou colocar como faturamento por região. Certo? Vou deixar a cor do texto branco, negrito. Onde tem tamanho e estilo, vou desabilitar a tela de fundo, certo? No eixo Y, a cor do texto vou deixar branco, certo? Aonde tem aqui rótulo de dados, vou habilitar essa opção. Aqui em opções eu vou deixar extremidade externa, que é para ele ficar aqui ó, na frente. Onde tem valores, vou deixar a cor do texto branco e a unidade eu vou deixar em milhão, certo? Casas decimais 0. Pronto. Já formatei o gráfico, já fiz tudo direitinho. Para adiantar um pouco a aula, certo? Vou selecionar este gráfico, clico aqui em pincel de formatação e clico dentro do outro gráfico, certo? Vi aqui que o nome não está aparecendo por completo. Como é que eu faço para resolver isso? Clico dentro do gráfico, venho aqui ó, eixo Y, onde tem largura máxima da área, vou expandir até o tamanho 30, certo? Vou fazer da mesma forma neste aqui, ó. O nome Centro-Oeste não está aparecendo. Seleciono o gráfico, eixo Y e expando aqui a largura até aparecer Centro-Oeste, 33% aqui, ó. Ok. Vou formatar esta matriz agora, certo? Vou selecionar ela. Venho aqui, ó, predefinição de estilo. Deixo como nenhum. Tamanho e estilo. Venho em tamanho e estilo.
Desabilito a tela de fundo, certo? Grades. Vou habilitar essa segunda opção, aqui ele vai colocar uma grade aqui lateral. Ó. Em valores, vou deixar a cor do texto branca, cor do texto alternativo também branca, certo? Cabeçalho da coluna, cor do texto branco. A tela de fundo eu vou deixar esse verde aqui, ó, um pouco mais escuro, que aí fica parecido as cores, certo? Cabeçalho da linha, cor do texto, mesma forma, branco. Subtotais, valores, cor do texto, branco. Venho aqui em total geral de linhas, cor do texto branco, certo? Agora, eu sei que eu faturei 46 milhões, que eu tive um custo de 27, que minha margem é 19, produto 1, mas isso não está tão intuitivo. Eu preciso, de alguma forma, colocar algo aqui que eu bata o olho e já visualize. Já tenho uma noção. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma formatação condicional em cada coluna dessa, certo? Com a matriz selecionada, que matriz é essa tabela aqui, venho em elementos da célula, venho aqui, ó, barra de dados e clico OK. Ele já vai me apresentar a formatação. Eu quero ver isso na forma de hierarquia, do maior para o menor. Venho aqui, ó, nesta setinha onde tem o nome faturamento e clico nela. Ele já vai ordenar do maior para o menor, certo? Com o elemento da célula ainda selecionado, venho aqui, ó, mudo para a coluna custo. Faço a mesma coisa, barra de dados. Só que aqui ficou roxo. Não é interessante, eu preciso ter uma diferenciação. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui nesse FX. Ele vai me abrir esta tela, onde tem barra positiva. Aqui, ó, barra positiva. Vou selecionar essa setinha do lado. E vou procurar aqui um vermelho, esse aqui. Ó. E vou dar OK. Ele já fica bem mais visual. Eu sei aqui que, por exemplo, meu produto 3 tem um custo muito elevado, certo? Agora eu vou fazer para a margem bruta. Vem aqui. Mudo a aplicação da configuração para margem bruta, barra de dados, vem onde tem esse FX aqui, e onde tem barra positiva, vou deixar esse azul aqui um pouco mais claro, ver se fica legal, ficou interessante. Então, OK. Neste gráfico aqui de mapas, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse título porque assim eu prego o olho, eu vejo que aqui eu estou mostrando algo, faturamento por estado. Por exemplo, eu passei o mouse aqui, eu já sei quanto eu faturei, então eu não preciso deste título. Seleciono o gráfico de mapas, venho aqui, ó, título e desabilito. Pronto. Tá OK, eu já sei quanto eu faturei por mês, eu já sei qual é o meu custo por fornecedor, eu sei o meu faturamento por região, sei meu faturamento por vendedor, por produto, enfim, por estado. Mas eu queria saber como é que foi o ano passado, como é que foi esse ano. E o que é que eu vou fazer neste caso? Eu vou vir aqui, ó, para poder filtrar por ano. Eu vou vir em segmentação de dados, certo? Vou voltar aqui nesse cubinho aqui, ó, que tem o nome de dados. Vou selecionar a planilha base de dados. E onde tem data do pedido, vou expandir a data, vou expandir a hierarquia e vou selecionar o ano. Se eu mudar aqui, ele já vai filtrando todo o relatório, certo? Só que dessa forma não está interessante. Vou ter que ficar arrastando aqui para saber o ano, enfim.
Preciso que isso seja algo mais, assim, intuitivo, algo mais fácil, até para o usuário final que vai utilizar. Então, o que é que eu vou fazer? Uma segmentação selecionada. Eu vou vir aqui, ó, nesse pincel de formato, onde tem configuração da segmentação. Aqui está entre. Vou deixar ele como bloco, certo? Vou ajustar aqui tamanho correto. Vou posicionar ele no último aqui para ficar parelho com o cartão. Em tamanho e estilo, vou desabilitar a tela de fundo. No que cabeçalho da segmentação, vou apagar esse ano e vou colocar aqui selecione o ano e vou deixar esse texto branco. Cliquei em 2016, já sei quanto faturei em 2016. Cliquei em 2017, já sei quanto faturei em 2017. Cliquei em 2018, já sei quanto faturei em 2018. Cliquei em 2019, já sei quanto faturei em 2019, certo? E caso eu queira saber todos, certo? Vou passar o mouse aqui em cima da segmentação, vocês vão ver que tem uma borrachinha aqui, ó, bem pequenininha. Aí é só clicar nela que ela já traz todos os anos novamente. Agora vamos clicar, vamos pôr uma linha e pôr o cabeçalho para finalizar o dashboard, né? Venho aqui, ó, em inserir, seleciono essa opção aqui de formas, e onde tem formas básicas, vou selecionar essa opção aqui de linha. Selecionei, ela apareceu a linha aqui para mim, venho em tamanho e estilo, desabilito a tela de fundo. No estilo da forma, venho em preencher, cor do texto branco, a borda também branco, certo? Ok aqui, vou ajustar, subir ela aqui, ó, deixar ela a linha do cartão para ficar o parâmetro só, e aqui vou expandir ela até o final para ficar também no mesmo nível, certo? E agora vou inserir um cabeçalho aqui. Eu novamente inserir caixa de texto. Vou colocar o nome aqui de dentro da caixa de texto, vou digitar dashboard de vendas. Seleciono o nome completo, segurando o botão esquerdo do mouse. Aqui onde tem essa letra, que é tamanho da fonte, vou deixar ela tamanho 32. Vou deixar ela em negrito. Onde tem esse A aqui, que é a cor da fonte, vou expandir ele e vou deixar branco, certo? Venho em tamanho e estilo e desabilito a tela de fundo. Aqui vou expandir e já está ok. E esse é o nosso dashboard de vendas, certo? Parabéns a todos que vão assistir esse vídeo até o final, pela iniciativa, certo? O conselho que eu posso dar a vocês é que postem, mostrem que estão estudando, certo? E mostrem também que são capazes de desenvolver relatórios como esses, porque se você não mostrar, você chegar, não mostrar para o seu gerente, mostrar para o seu gestor, não aparecer no Instagram, no LinkedIn ou em qualquer rede social que seja, não tem como as pessoas saberem que você sabe fazer isso, certo? E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.